marketing da escola dominical na igreja foi uma das palestras ministradas durante o primeiro Encontro Nacional de Superintendentes de Escola Dominical, ocorrido em 1996, no Rio de Janeiro. O pastor José Domingues, de Curitiba, Paraná, abordou o tema e o registro em vídeo está na história. Quero dar as boas-vindas a vocês para essa nossa conversa desta tarde. Ainda bem que já a nossa aula começou com o irmão que fez o louvor. É isto mesmo. Nós queremos, inicialmente, parabenizar a CPAD por intermédio do seu diretor, pastor Ronaldo, bem como o pastor Jeremias do Couto e toda a sua equipe por esta iniciativa. Iniciativa esta que será um marco para uma arrancada da Igreja do Senhor em nosso país e extrapolar para fora dele. Deus tem constituído este homem, este jovem pastor, pastor Ronaldo, e toda a sua equipe para despertar esta parte tão importante do ensino da palavra do Senhor. Tenho certeza que nesta tarde, Deus vai, de uma forma toda especial, abençoar a cada um dos participantes. Diante de tudo quanto nós já ouvimos pelos palestrantes que me antecederam, coisas importantes, matérias profundas e que realmente despertou uma reação nos participantes. Parabenizo os nossos irmãos que nos antecederam pela maneira brilhante como colocaram a matéria, como colocaram o assunto. Estou feliz nesta tarde também, porque o meu pastor se faz presente neste encontro, pastor José Pimentel de Carvalho. E me acompanham outros, pastor Ival e mais alguns professores e superintendentes de escolas dominicais, que eu gostaria que eles se colocassem em pé, todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Pastor Douglas, que para mim é uma alegria tê-lo aqui. Ele foi meu aluno de escola dominical. E hoje ele está aqui conosco, né? É uma alegria. E tenho a honra de dizer que muitos pastores que hoje militam já na obra do Senhor, eu tive a honra de lecionar em uma classe de escola dominical para eles. Isto é muito importante. Bem, meus irmãos, eu vou trabalhar nesta tarde com duas dificuldades. A primeira é que vocês já estão um pouco cansados, acredito. E a segunda é que vocês almoçaram há pouco, né? E o período da tarde é um pouco cansativo. Mas eu vou fazer um esforço para ser um pouco mais eficiente do que o apóstolo São Paulo, por ocasião do seu discurso ali em Atos 20. Ele teve que pregar um sermão ali, acredito que de umas 2 ou 3 horas, para o Eutico dormir e cair da janela. Eu tenho, não sei, talvez aí em uns 15 minutos eu já estarei fazendo alguns de vocês dormir. Mas aqui não correm o risco, porque ninguém está sentado na janela. Todos estão em uma cadeira, comodamente, né? Assentados. Bem, nossa matéria, então, é marketing. Né? É uma palavra, né, inglesa, de origem inglesa, e que é muito importante isto. Nós não tivemos tempo de fazer um estudo mais profundo sobre a matéria, dado a nossa profissão, dada a nossa ocupação, que estávamos um pouco atarefados. Mas coletamos algumas coisas e vamos colocar algumas ideias para que os irmãos, os nossos
participantes possam, de fato, deduzir e extrair alguma coisa. Bem, antes de falarmos no marketing propriamente dito, eu gostaria de apenas mencionar ou ler alguma coisa que eu pude extrair destas 3 palestras que nós já assistimos. Eu pude entender, diante dessas colocações, que a escola bíblica dominical é algo fundamental, é a agência fundamental da igreja para a formação de vidas. Eu anotei então o seguinte, que a escola dominical, ela proporciona crescimento numérico. E coloquei assim, a escola bíblica dominical traz conhecimento à igreja. O evangelismo é a chave para o crescimento da obra de Deus. A escola dominical é o braço que move a chave. E eu diria mais, a ação evangelística da escola bíblica dominical tem um fator importante no crescimento de nossas igrejas. Ganhar os alunos para Cristo na classe e animar os crentes a partilharem o evangelho com os que não são salvos. Cada lição dá oportunidade ao professor de anunciar o evangelho, com a classe ou com classes agrupadas por idades. Intensifica o contato pessoal. Eu quero que vocês segurem esta palavra, contato pessoal. E o interesse, também esta palavra, do professor pelos alunos não crentes. Eu diria mais, crescimento espiritual. O crescimento espiritual da escola bíblica dominical não consiste somente de uma expansão numérica, mas também do aumento do conhecimento bíblico e do amadurecimento espiritual dos alunos. Com tantas doutrinas falsas, há uma grande necessidade de que as igrejas levem o ensino bíblico a sério. Aleluia! Então, meus queridos, entendemos e aprendemos que não é importante o professor, o ensinador, apenas saber o que vai ensinar. Mas é importante e fundamental que ele saiba como ensinar. Isso foi o que nós pudemos deduzir de tudo o que nós ouvimos. Bem, agora nós vamos, então, nesta oportunidade, eu gostaria de pedir a permissão a vocês, já que foram falados aqui sobre 3 animaizinhos. Foi falado em rato, gato, e alguém ali falou também de um animalzinho chamado preguiça. Tá? Vocês me permitem eu colocar mais um animalzinho em cena nesta tarde. Ok? Com a permissão de vocês? Não, não é bem um zoológico, né? Nós vamos trabalhar com esses animaizinhos aí. Bem, por fim, minha gente, nós vamos ficar só com o gatinho e o ratinho, ok? Vocês me permitem eu colocar um animalzinho, um cachorrinho, que todos vocês conhecem ele, tá? É um animalzinho, um cachorrinho que tem o nome de Snoopy. Quantos conhecem esse animalzinho? O quê? Tem gente que não conhece? Pois é. Então, esse animalzinho falou uma certa vez. Saiu alguma coisa em um jornal, ele falando. E eu quero me referir pelo menos 2 expressões dele, entre outras coisas que ele falou. Ele disse o seguinte, prestem atenção nesta expressão dele. Vocês vão dizer, mas cão fala, cachorro fala, este falou.
Ele disse o seguinte: gosto da humanidade. Olha aí. Gosto da humanidade. Mas em continuação ele diz o seguinte: o que eu não aguento são as pessoas. Paradoxo, não é? Eu gosto da humanidade, mas não aguento as pessoas. Então, nesta tarde, nós gostaríamos de falar um pouco a respeito de esta colocação, né? E queremos falar do marketing, que eu considero o suprassumo do marketing, que são os relacionamentos. E baseado nisto, eu ouvi de uma pessoa dizer também o seguinte: se existe alguém que ama a igreja de Jesus, esta pessoa sou eu. Amo tanto a igreja que sou capaz de fazer qualquer coisa por ela. Pode pôr. Posso fazer qualquer coisa por ela. Este meu zelo e amor são tão grandes que eu não admito a presença de certas pessoas da igreja que se comportam de maneira diferente das tradições eclesiásticas que nos foram legadas. Odeio estas pessoas. Se dependesse de mim, eu as colocaria fora da igreja. No primeiro dia, baixa um pouquinho a mão aí para nós e destaca essa mão aí. No primeiro dia, pastor Ronaldo, né, cantando aquele corinho, pediu que cada um dos participantes se cumprimentasse. Né? Então todos se cumprimentaram. Beleza? É exatamente isso que nós queremos falar. Dizem os entendidos que uma pessoa precisa, pelo menos, de 16 abraços diários para manter o seu equilíbrio emocional, ok, em dia. Você já abraçou quantos hoje? Hein? Quantos você já abraçou hoje? Talvez você não abraçou nem a tua esposa tendo ao teu lado. E nós vamos falar de um marketing aqui que não é novo. Apesar desta palavra não ser, esta prática e esta palavra não fazer tanto tempo que ela apareceu, mas a igreja primitiva já praticava este marketing. A primeira comunidade cristã, fundada em Jerusalém, já praticava este marketing. E nós vamos ver que eles praticavam de uma forma bastante interessante. Mas antes disso, eu quero levar a vocês, convidar a vocês, para nós fazermos uma reflexão a respeito dos relacionamentos. E queremos mostrar para os irmãos, para vocês, que Deus é um Deus que gosta de relacionamentos. É um Deus que vive de relacionamentos, que deseja relacionar-se com suas criaturas. Não é? Vejamos, por exemplo, Gênesis 26, ali está um relacionamento, um aperto de mão, que não deve ser apenas um aperto de mão casual, mas que seja aquele aperto de mão sincero, aquele que realmente aperta, não só com a mão, mas com o coração também. E Deus, então, ao fazer, ou criar, ou fazer o homem, você veja bem, ele poderia se contentar em ser apenas Deus.
apenas Deus. Mas ele não se contentou e disse: façamos o homem. É uma evidência clara, é uma evidência cristalina de que Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não poderia ficar sem o relacionamento. Mas ele disse: façamos o homem. E ali está evidente a triunidade de Deus. Mas ele poderia se contentar só com isso, mas ele disse: não, façamos o homem, ainda prosseguindo, criou alguém, extra divindade, para se relacionar. Está em Gênesis ainda 1:26, para se relacionar. E nós poderíamos ir um pouquinho mais adiante. Ele também, ainda não satisfeito, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma ajudadora, para que esteja ao seu lado. Então Deus é um Deus que é de relacionamentos. E ele também, nós podemos observar ainda outros casos que nós citaríamos, Gênesis 3:10, onde Deus andava pelo jardim do Éden. A preocupação de Deus para com o homem, para relacionar-se com ele. Que maravilha! Um Deus que deseja relacionamentos. Bem, ainda poderíamos citar mais. Gênesis 9:8-9, aliança de Deus com Noé. Ainda prosseguindo, a aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus com Israel, e assim por diante. Um Deus de relacionamentos. Agora, esse Deus de relacionamento, ele deu a lição para que suas criaturas também mantivessem este relacionamento, o relacionamento interpessoal. E é isto realmente que nós vamos ver a seguir acerca da igreja primitiva. Não devemos esquecer, meus irmãos, de uma coisa. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão feridas, divididas e dispersas. Há feridas profundas e as pessoas estão buscando alguém para se relacionar. Elas estão carentes deste relacionamento. E a escola bíblica dominical é uma oficina por excelência para reativar este relacionamento entre as pessoas. Por que não? A escola bíblica dominical deve se preocupar neste campo dos relacionamentos. Porque nós estamos falando, em um dos tópicos, qual a imagem que a escola bíblica dominical deve apresentar. Esta imagem de que realmente ela é constituída de gente, de pessoas, e que se relacionam entre si. Bem, nós vamos então ver, por exemplo, a primeira comunidade que eu citei. Vai um pouquinho mais aqui, Gilmar. Só para dar uma definição aí de marketing. Todo mundo naturalmente já sabe, mas nós vamos só dar uma definição que está aí. O que é o marketing? É um conjunto do quê? Conjunto de estudos e medidas que provém estrategicamente o lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor, garantindo o bom êxito comercial e o quê? Da iniciativa. Há algumas igrejas usando um marketing falso.
Há aquelas igrejas que hoje estão usando o seguinte marketing: venha para a nossa igreja que você não vai ter nenhum problema mais. Você não vai ter problema. A nossa igreja é a melhor do país, é a melhor do estado e é a melhor do município. E aqui você não vai ter problemas nenhum. Este marketing, esta imagem transmitida é falsa. Porque o próprio apóstolo São Paulo, quando ele se referiu em uma de suas cartas a Timóteo, ele disse o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Entre outras coisas, ele diz assim: participa de meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Então, esta imagem de que você venha e não vai ter nenhum problema, ela é falsa. Ela é falsa. É um marketing, é uma estratégia falsa. Entretanto, nós vamos ver a seguir a respeito da igreja da primeira comunidade cristã, em que nós observamos que realmente havia alguma coisa importante ali, e que eles praticavam um marketing perfeito. Vejam bem, se houve uma comunidade para dar errado, foi o princípio da igreja primitiva. A primeira comunidade cristã. Vejam bem, ela era constituída, como nós vemos, em Atos capítulo 5, capítulo 2, versos 5 a 11. Ela era constituída do quê? Quantas raças tinham ali? Diversas. Ali haviam, eu coloquei aqui, entre outras coisas, eles vinham de diferentes raças. Diferentes raças. Que mais? Eles vinham de culturas diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes. No entanto, havia algo sobrenatural naquela gente. O que era este algo sobrenatural? Havia alguma coisa que fazia com que houvesse uma participação. Havia um relacionamento perfeito entre eles. Nós vemos que foi uma igreja poderosa, uma igreja dinâmica, uma igreja que realmente operou maravilhas. Por quê? Porque havia uma coisa em comum. Houve um milagre. Este milagre é maravilhoso. Este milagre é realmente algo importante. Entre outras coisas, nós vamos ver em Atos, capítulo 2, os versos 44 e a 47. O que diz nestes versículos? Atos 2, 44 a 47. Pode ler. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntamente, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Davi. Então vejam aí, havia alguma coisa que vocês já descobriram, para ver esse relacionamento, para dar certo estas raças diferentes, estas culturas diferentes, estes costumes diferentes. Havia alguma coisa em comum. Vocês já descobriram o que é? O que havia entre essa igreja? O que havia entre os componentes daquela igreja? O que havia? Hein? Comunhão.
a verdadeira koinonia existia ali. Havia uma comunhão perfeita. E por essa razão as diferenças desapareceram. No primeiro conceito, o Snoopy disse que gosta da humanidade, mas odeia as pessoas. Aquele membro daquela igreja diz que ama a igreja como instituição, mas que odeia as pessoas que não estão de acordo com os princípios tradicionais eclesiásticos. Quer dizer, são pessoas que estão na igreja, mas não se relacionam. Não querem se relacionar. Quando, na verdade, nós vemos o retrato da igreja primitiva, uma igreja que se relacionava, uma igreja que deixava o Espírito de Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo fazer esta ligação. Prossiga lá, meu irmão. Bom, aqui nós vamos mostrar participação da escola bíblica dominical na vida do cristão. Mostrar como a imagem da escola dominical influi na participação dos crentes. Agora vamos lá. Através do quê? Através de professores capacitados e atualizados com métodos interativos. Foi isto que nós colocamos. Métodos interativos. Professores participativos com métodos interativos. Quer dizer, ele integrar-se com o aluno. Métodos interativos, fazer com que os próprios alunos se inteirem, participem, não é? Participem da lição, participem da exposição. Vamos em frente lá, meu irmão. Bem, aqui nós colocamos Marcos 4 e 26. Nós colocamos versículo 26, a EBD. 27, isso para vocês fazerem uma reflexão nessas citações. Vocês vão ler, vocês vão ver que preciosidade está aí. Tá? Então, versículo 27, seu amor ao aluno. 28, a IBD no seu todo. Esse eu deixo para uma reflexão de vocês a respeito do assunto. Pode ir em frente, meu. Outro. Cadê você? Acho que está na hora de ir. Eu acho que saiu da ordem. Saiu da ordem. Está invertido. Tem um número embaixo. Só um minutinho aí, que caiu aqui a minha... Não vou fazer como aquele pastor que foi pregar e de repente derrubou o negócio, lá o vento, né? Derrubou a anotação, ele acabou dizendo, perdi o diabo dessa mensagem. Mas nós não vamos chegar tanto aqui, porque o Gilmar está me ajudando aqui. Tá? É o número 2. Está no verso aqui o número. Agora descontrolou a coisa aqui, mas nós vamos acertar. Eu tenho paciência um pouquinho aí, né? Está me suando um pouquinho as mãos, mas não sei o que é. Mas vocês fiquem tranquilos aí que nós vamos achar. Número 2. Não caiu? Então põe esse aqui. Não, é uma da árvore. É uma da árvore. Só um minutinho. Bem, de qualquer maneira, nós... Isto. Então está aqui, ó. Está invertido. Está ao contrário. Não está dando para ler, né? Bem, a escola bíblica dominical... estamos vivendo dias difíceis, veja bem, dias difíceis e trabalhosos, de tal forma que o ser humano, cada dia, se torna mais introvertido. Isto é, estão se colocando mais para dentro de si.
introvertidos, mais para dentro de si. Ou seja, dentro de seu próprio mundo. Isto tem causado uma fome muito grande de interação, participação e convivência. Olha aí, convivência. É isto que a igreja primitiva praticava. Muitos de nossos colegas já colocaram esses assuntos, mas nós estamos dando um reforço. Então, eles realmente praticavam. O que é esta convivência? É exatamente esta demonstração de um relacionamento perfeito. E nós vamos um pouquinho mais adiante. Bem, aqui diz, só um minutinho, convivência. É a partir desta convivência que o aluno, ele assimila os conceitos, hábitos e concepção de que lhes são transmitidos de forma direta e indiretamente. Para que a EBD exerça influência na participação dos crentes, é preciso que mantenha professores, olha aí, capacitados. Professores capacitados ao ponto de envolver os alunos a um nível espiritual, realizando tarefas a nível social, em compromisso com a igreja e a sua vida devocional. Depois nós temos aqui, nós damos um exemplo. Como exemplo, podemos comparar a vida cristã com os elementos necessários para a vida de uma árvore. O que diz Jeremias? Eu peço que o Davi, o Roberto leia para nós. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Versículo 7 e 8. Vamos verificar. Essa árvore aí eu plantei como se fosse perto de um ribeiro. Tive que plantar essa árvore ali, né? Mas ali está parecido, aí é uma faixa do quê? Marítima, né? Eu não achei um rio, aí plantei junto do mar mesmo ali, né? Mas vamos dizer que seja um rio, né? Esse rio grande, o Rio Paraná, por exemplo, né? Tá? Eu plantei a árvore ali, né? Vamos lá? Então vejam bem, o que uma árvore precisa para sobreviver? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha aí, ó. Então, a árvore para viver, ela precisa de ar. Este ar nós tomamos como na escola bíblica dominical, na igreja, o ar simbolizando a comunhão uns com os outros. Isto é um marketing, as pessoas lá de fora, vendo, observando este comportamento, naturalmente eles serão atraídos. O que mais a árvore precisa? Ela precisa de luz, que nós denominamos ali a presença divina. Uma escola dominical sem a presença divina não tem vida. Ela não pode realizar coisa alguma. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas se houver a luz, a presença divina, esta escola vai ser uma escola dinâmica, poderosa, operosa. E a árvore precisa mais, precisa de solo. Isso nós deveríamos ter colocado já em primeiro lugar, mas não há problema. Este solo é a igreja. E ela precisa de água. Esta água nós estamos simbolizando o quê? O estudo, a alimentação, o estudo da palavra. Este estudo com a força, este estudo com professores preparados, capacitados e atualizados. A você que ficou conosco até agora, aguarde só um minutinho que já estamos de volta. Acompanhe esse importante recado da CPAD.
A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. É por isso que a CPAD convida você a estudar no terceiro trimestre de 2021, nas lições bíblicas adulto, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Comentadas pelo pastor e escritor Clayton Pomerenin. Serão 13 lições acerca das correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Em cada página, nos aprofundaremos sobre os êxitos e perdas dos principais reis de Israel e Judá. Veremos as realizações dos ministérios de Elias e Eliseu. E também estudaremos sobre os cativeiros dos reinos do Norte e do Sul. Tudo isso e muito mais você encontrará nas lições bíblicas adulto, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, um tema de grande importância: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, comentadas pelo pastor e escritor Israel Trota. Com ela entenderemos sobre a atualidade das mensagens dos profetas Ageu, Joel, Abacuque e muito mais. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu exemplar. www.cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Aprenda mais sobre as riquezas contidas na Palavra de Deus. CPAD, a editora da Escola Dominical. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Estamos de volta trazendo a continuação da palestra O Marketing da Escola Dominical na Igreja, proferida pelo pastor José Domingues de Curitiba, no Paraná, durante o primeiro Encontro Nacional de Superintendentes de Escola Dominical, realizado em 1996, no Rio de Janeiro. Acompanhe. Bem, isso aqui só para uma reflexão de vocês. Só para uma reflexão. Pode levantar isso aí. Só para uma reflexão. Isto. Já foram aqui levantados muitos problemas, mas dentro do tema que nos propuseram, nós colocamos alguma coisa. Quais problemas que causam, os fatores que causam a não participação dos cristãos na escola bíblica dominical? Nós colocamos alguns ali. Por exemplo, a falta, outra vez aí, ó. Nós não podemos fugir disto. Outra vez, falta de professores participativos. Qual é o professor participativo? Nós já vimos aqui. É aquele que realmente provoca os alunos. É aquele que provoca as reações dos alunos, para que eles
através deles próprios se eduquem. Deles próprios tirem as deduções. Bem, em segundo lugar, a falta de condição nas salas de aula, espaço físico, isso já foi ventilado aqui também. A falta de programas objetivos. Programas que realmente tenham um objetivo e persigam esse objetivo no sentido de melhorar, no sentido de, enfim, buscar meios para se aplicar no ensino. Programas objetivos. A falta da realidade dos trabalhos. Trabalhos que realmente tenham resultados e que deem resultados positivos. A falta de educadores realmente cristãos, que desenvolvam um plano de trabalho para a igreja ou para a escola. Pessoas que realmente busquem isto para aplicar. Aí nós explicamos alguma coisa aqui. Não podemos negar que a escola bíblica dominical está com problema. As igrejas não têm investido como deveriam nas escolas bíblicas dominicais. E por essa razão, ao invés de aumentar o número de alunos matriculados, cada vez mais tende a diminuir. Estes investimentos, graças a Deus que aqui foi ventilado bastante, debatido bastante a respeito disso. E eu dou graças a Deus porque o meu pastor está aqui, e ele chegou e disse, olha, você pode usar todo o dinheiro que entra na escola bíblica dominical. E se precisar alguma coisa a mais, deve ser investido. Eu louvo a Deus por isto. E sei que daqui, eu disse que no fim nós íamos deixar. Vamos expurgar o bichinho preguiça para fora, vamos esquecer do Snoopy e vamos ficar com o ratinho e o gato. Só que eles vão sair daqui abraçados. E vão levar esse abraço para o Brasil todo. Ok? Por quê? Amém? Eles vão sair daqui. O nosso querido irmão lá foi muito feliz quando ele colocou isto. Né? Essa história do ratinho, né? Que eles, no conselho deles lá, eles acharam, bem, há uma maneira de se fazer isso. Alguém colocar o guiso lá, o sincero, no pescoço do gato. Aí o rato diz, mas e quem? Você vai? Ah, eu não. Então? Mas aqui está acontecendo um milagre, viu, meus irmãos? Aqui está acontecendo um milagre, eu louvo a Deus por isso. Vocês me desculpem que eu hoje estou meio me extrapolando um pouquinho. Porque eu nesta madrugada, quando orava, eu senti uma coisa boa. Eu já vinha orando por este trabalho, mas nesta madrugada Deus falou comigo profundamente. Eu chorei. E Deus me mostrou que através desta arrancada, os lenços vão voltar a ser usados no nosso meio. Através do ensino. Porque há muito tempo que tem muita gente que não usa mais lenço para enxugar as lágrimas de alegria na presença do Senhor. Mas o Senhor me mostrou nesta manhã que os lenços vão voltar a usar. Por isso compre alguns. Eu comprei 3 para vir para cá. Aleluia! Mais 3 para voltar, porque olha, nesta madrugada eu chorei na presença do Senhor, de alegria, por ver o que Deus está começando a fazer. Esta que é a grande verdade, nós precisamos buscar. Então estes bichinhos vão voltar daqui com um milagre, né? 2 rivais terríveis, né? Eles vão voltar agora transformados e Deus vai operar maravilhosamente na sua igreja. Sim, meu irmão. Mais uma vez, a falta de professores capacitados é um dos maiores problemas. Isto causado por falta de um programa sistemático para descobrir e capacitar os mesmos. Um programa para descobrir valores. Um programa para descobrir estes valores e capacitá-los intelectualmente, mas também espiritualmente.
A capacidade espiritual é lógico, se alguém não tem sabedoria, deve fazer o quê? Que a todos dá liberalmente. Mas a busca, o conhecimento, nós temos que buscar. O conhecimento intelectual. E alguém citou aqui, por exemplo, a pessoa do nosso mestre dos mestres, Jesus. Ele cresceu física, espiritualmente, na graça, estatura, que mais? Estatura, hein? Conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele cresceu socialmente, mas ele cresceu também diante de Deus. Ele cresceu em estatura, ele buscou conhecimento. Então, é importante isto. Bem, isto resulta nos descasos que as igrejas têm com o ministério do ensino, dando-se muita ênfase ao pregador, investindo em campanhas evangelísticas e outros movimentos similares, onde, no final, os resultados são poucos e as igrejas não estão preparadas para dar continuidade. Não tenho nada contra grandes ajuntamentos, mas sinto falta deste apoio àqueles a quem Deus chamou para mestres. São ruins as cruzadas evangelísticas? Não, são boas. Mas nós vemos que a partir da época em que surgiram as grandes cruzadas evangelísticas, a escola bíblica dominical sofreu uma desaceleração. O que devemos fazer? Retomar esta jornada do ensino. Deus chamou uns para mestre. Alguém já me mostrou o relógio? Eu não sei se estou... 15 minutos. Okay. Vamos um pouquinho mais à frente, então. Um pouquinho mais. Pode passar. Veja. Acho que é essa. Isso. Bem, isso aqui é um assunto que eu acredito que já se esgotou. Já foi falado bastante. Apresentar estratégia de comunicação na igreja para que a imagem da escola bíblica dominical seja um poder de atração para todos os crentes. Divisão de classes com número menor, aí seria número adequado, né? Criar grupos musical, familiar e convivência. Nós lá, por exemplo, criamos grupos, um grupo familiar, ou seja, o culto da família, uma extensão da escola dominical para esta convivência, aonde há uma convivência destas famílias, há um entrosamento maior entre elas, não é? Isto faz bem, tem trazido resultados positivos, não é? Porque eles vão se conhecer melhor. Porque eu tenho observado uma coisa, ultimamente, pelo menos nos grandes centros, que tem muitos crentes que eu digo que eles se conhecem só pela nuca. Por trás. Ele entra na igreja, senta, assiste o culto e do mesmo jeito sai, sem cumprimentar ninguém, sem conversar com ninguém. Se conhece pela nuca. Você conhece o irmão fulano? Ah, conheço. As costas, pela nuca, eu conheço. Quer dizer, não há esta participação, esta convivência. Então, isto vai mudar com este investimento na área do ensino. Vamos aprender a nos relacionar. Porque quando nós vamos olhar para os métodos que Jesus usou, que é o mestre dos mestres, ele usou 32, pelo menos, ele usou 95% do seu ministério na área do ensino. E usou 32% na área do interesse pessoal e do contato pessoal. Ele usou todo esse tempo para fazer esses relacionamentos. Bem, isto. Então, divisão. Criar grupos musical, familiar e de convivência, etc.
ativar as reuniões de professores dentro de uma periodicidade a fim de avaliar a convivência dos mesmos. Que um professor que não aprende a conviver, não é, com a família, não é, com os seus pares, não é, com os seus semelhantes, ele vai transmitir o que na classe? Então, isto tem que ser avaliado. Qual é a convivência? Estou tendo uma reunião agora, mensal, com os nossos superintendentes. E entre outros assuntos que nós questionamos, é esta convivência destes professores, com a família, como é que ele convive? Há relacionamento? Também foi levantada a questão aqui, de que, não me lembro quem foi, não sei se foi o Davi, acho que o Davi, que levantou uma questão aqui, de alguém, de um casal, que não queriam ficar juntos na mesma classe. Não é? Que não queriam ficar juntos na mesma classe. Por que isto? Porque há uma falta deste relacionamento, desta interação maior. Não é? E tem que começar na família. Foi a colocação muito feliz do nosso querido Niels Bergstein. Ele diz que tem que começar na família, e é isto mesmo. A igreja primitiva começou estes relacionamentos na família. É isso que está dito ali, que eles eram de casa em casa, eles faziam estas visitas, estas interações, estes relacionamentos. Por quê? Isto vai refletir na escola, isto vai refletir na igreja. Deste modo, ou melhor, a ideia fundamental de toda a atividade da igreja é o crescimento individual e grupal, onde a busca do amadurecimento cristão é ajudar o crente a alcançar a plenitude de sua maturidade em Cristo. Deste modo, nenhum programa proposto pode ser considerado como o último, definitivo e o inalterável. Ele tem que ser maleável. Ele tem que ser maleável, ele não pode ser rígido. Não é? Bem, toda mudança deverá vir sempre pela contribuição de todos, para não gerar fissuras. Não é? Os componentes da igreja, para não gerar problemas. Estas mudanças devem vir com o consenso de todos. O conteúdo em todas as áreas da igreja deverá levar em conta a realidade onde a mesma está. Olha aí, ó. Nem tudo aquilo que foi falado aqui serve para todas as regiões do Brasil. Não. Deve ser adequado aonde, ou melhor, aonde ela está e o momento em que ela vive. Disso resulta a necessidade de ministérios definidos em direções objetivas. Direções objetivas. Como forma de estruturar a atividade da igreja. Quando eu estou falando de igreja, lógico, a escola dominical é a oficina da igreja. Eu estou falando na igreja como um todo. Não é? Partindo do objetivo em alcançar o homem em todas as situações decorrentes de sua participação neste mundo. Apresentamos como sugestão o que vem dando certo. Um processo educacional mais dinâmico. Este é um processo, eu gostaria que colocasse, eu verifiquei que há uma falha aqui, é este aqui, meu. Este. Então começaria ali, o primeiro ali, provocar reação. Este é um processo ainda difícil, mas é importante. Eu acho que o professor tem que buscar se adequar e buscar isto aqui. Aplicar isto, provocar reação. Isto é, você provoca uma reação para que haja um questionamento. E isto vai fixar. Eu ainda conversava com uma professora há pouco, e ela me disse, pois é, digamos uma professora chega à classe, né, dos seus alunos, uma classe de crianças,
E ela tem 10 alunos, por exemplo. E ela leva 7 fatias de uma torta, ou de um bolo, não é? E distribui para eles. Quantos ficaram sem o bolo? Sem a torta? 3. 3. Quer dizer, somente 7 dos alunos é que foram contemplados com aquele bolo. Qual a reação que vai provocar? Vai provocar uma reação entre eles. Então ela vai então começar a sua aula. O que vocês deduziram aí? Que ponto ela deve atingir? Hein? Que o egoísmo é algo que não se deve praticar. Não é verdade? Porque 3 ficaram sem a fatia. Então, provocar a reação. Compartilhar. Estudo, louvor e atividade de reforço. Que é exatamente aquilo que foi colocado pelo nosso irmão. Um questionamento dos alunos. Alguma coisa para uma reflexão. Eles vão reflexionar sobre a aula. Eles vão fazer uma reflexão. Eles vão firmar os conceitos que foram colocados. Eles vão sair dali com aquele reforço, com aquelas colocações bem firme, e não vão esquecer jamais. Bem, provocando uma reação, criar uma situação real ou simulada, onde se possa observar o comportamento do aluno, e ele próprio se observar durante a atividade. Ele próprio se observar durante a atividade. Compartilhamento. Promover maior relacionamento entre os alunos, estimulando uma conversa sadia e orientada. Tem muitos cristãos hoje, nessa área de relacionamento, que eles usam repelente. Sabia que tem cristãos hoje usando repelente? Não quer nem saber de se relacionar com ninguém. E não se aproxima e não deixa que ninguém se aproxima dele. Ele usa repelente. Mas nós não devemos, nós devemos deixar que o Espírito, nesta tarde, durante esse nosso encontro, ele possa remover e tirar todo o efeito de qualquer repelente que porventura tenhamos usado. E possamos nos relacionar melhor. Nós vemos que Jesus, ele praticou este marketing. Não é? Interessante, eu observo uma coisa, e que muitas vezes nós não fazemos, nem dentro da nossa casa. Deveria começar lá. Jesus demonstrava interesse pelas pessoas. E eu estudando isto, eu me atrevi a fazer uma pergunta para minha filhinha, que vai fazer 10 anos, a Karen. Eu cheguei e disse para ela: Karen, o que você acha do papai? Ela ficou assim, meio quieta, não quis responder. Eu disse: que tal, o pai é calmo? Ela chacoalhou a cabeça. Esse me falou profundamente, eu preciso me relacionar melhor. Quantas vezes nós não temos coragem de perguntar para a nossa esposa, para o nosso filho: como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que está o meu relacionamento? Hein? Não quer nem ouvir, porque se ele perguntar, ele vai sair. Eu vi o pastor Pimentel contar de um fato que ele observou uma vez. O contaram para ele. Não sei, ele está aí, mas ele não está ouvindo agora. Estou contando um fato que o senhor contou, hein? Preste atenção, o senhor é meu professor lá, né? Aliás, é professor da escola. Ele disse que um pregador estava num entusiasmo lá no púlpito. Estava dando pulo, dando burro, né? E estava que era uma benção. De repente, ele para bruscamente e senta-se. Aí,
porque estava responsável pela direção do culto, perguntou, mas irmão, o que foi? O senhor parou assim de repente, o senhor não concluiu a mensagem? Ele disse, não, é que minha esposa acabou de entrar no templo. Ela acaba de entrar ali. Tem gente assim que não se relaciona no lar e vai na igreja e olha, irmão, tem que ser unidos, tem que haver união, tem que isso. Mas ele não está mostrando essa imagem lá. Será que temos coragem de perguntar à nossa esposa, o que você está achando de mim? O que você acha de mim? Jesus perguntou aos seus discípulos, um deles disse, o que dizem os homens que eu sou? Como é que está o meu relacionamento? Hein? Como é que está o meu relacionamento com vocês? Como é que os homens estão me vendo? Será que eu estou atraindo? Ou eu estou repelindo? Nós precisamos sair da teoria e partirmos para a prática. Os cristãos novos hoje, essa nova geração, não quer ouvir mais coisas complicadas. Eles querem ouvir coisas práticas, coisas que passam pela vida. Coisas que não informam, que não só informam, mas que formam. E que deve passar pela vida daquele que ensina também. Esse reflexo tem que haver. Só assim nós podemos atrair mais alunos para a nossa escola. Os discípulos, em certas ocasiões, eles demonstraram que usavam repelentes. Por isso que eu digo, nós vamos trabalhar sempre. Nós podemos chegar a uma escola, no sentido estrutural físico, ao ideal. Agora, no sentido de comunidade, de pessoas, nós vamos trabalhar sempre com uma escola real, porque sempre terá pessoas, né? Eu acho interessante que Jesus nos dá uma lição aqui, porque às vezes, aqueles que estão lá, e nós também, às vezes, achamos que se converteu, não é gente mais. Não precisa mais de um aperto de mão, não precisa mais de um abraço, não precisa mais de uma mão no ombro, não precisa mais de uma palavra de conforto. Não, nós precisamos. Jesus demonstrou isto. Interesse pelas pessoas. Quantos poderiam lembrar, por exemplo, ou melhor, poderíamos lembrar do caso do cego Bartimeu? Ele clamando lá e os discípulos, cala a boca, rapaz, deixa o mestre, ele tá muito ocupado. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Ele parou e disse, tragam-me aqui. Ele demonstrou interesse. O Zaqueu estava lá. Ele demonstrou interesse e disse, Zaqueu, desce depressa. Ele demonstrou duas coisas ali, interesse e contato pessoal. Ele apertou, eu posso ver ele apertando a mão de Zaqueu e dizendo, Zaqueu, vou posar na tua casa hoje, manda fazer a janta lá. E foi posar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele cultivava isso. Por isso, eu coloquei no princípio do marketing, né, que vocês devem acrescentar, quem anotou ali, na hora de passar para... foi omitido uma palavra ali. Eu coloquei estabelecer, desenvolver e cultivar relacionamentos. Isto é fundamental, meus queridos. Sem isto, nós não vamos demonstrar coisa nenhuma de vida cristã. E Jesus demonstrou isto quando ele chamou a atenção dos discípulos. Em uma outra feita também, as crianças quiseram se aproximar dele. E os discípulos tentaram impedir. Ele disse, não, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Isto é relacionamento. Isto é interesse pessoal pelas vidas.
Viu, meus irmãos? Vamos demonstrar isto. Isto é a melhor coisa, é a melhor imagem que o povo lá de fora pode ver. Que os crentes, aqueles que não têm ainda uma firmeza, uma boa formação ainda cristã, eles vendo isto, eles são atraídos, eles são convencidos, eles são persuadidos a participar da escola bíblica dominical. Mais um pouquinho só e nós já estamos. Então, louvor, atividade de reforço. Pode passar outra. Nós já estamos concluindo. Eu acredito que estamos no tempo ainda. Muito bem. Cremos que a motivação é a questão pessoal com cada aluno. Portanto, nós, professores, devemos fazer o que podemos para eliminar as barreiras que bloqueiam. Ou seja, encontrar a maneira certa para desencadeá-lo. Certo? Agora vamos lá. Auxílio à motivação. Dê conhecimento às pessoas. Aleluia. Dê conhecimento. Não seja aquele que começa a contar histórias, outras, não é? E começa a sair fora daquilo que está proposto a fazer. Torne-se genuinamente interessado nas pessoas como tal. Torne-se interessado. Segundo, sorria. Dizem os entendidos também que a pessoa, quando sorri, mexe até o dedo do pé. Então você faz uma boa de uma, né? Um bom de um exercício. Então sorria, né? Tem muitos que vivem sempre com aquela cara fechada, assim, né? Não atrai ninguém. Missa de 7º dia, diz o mestre ali. O sinão marcando 6 horas. Quando o relógio está com os ponteiros no sentido vertical. Mas você deve marcar 9h15. Você tem que estar assim, ó. O cristão deve rir, mas deve ser aquele sorriso sincero. Não é aquele sorriso artístico, né? Mas aquele sorriso sincero. Talvez esse sorriso possa tocar e ganhar uma pessoa para Cristo. Amém? Isto é marketing. Isto é marketing. Bem, lembre do nome de cada aluno. A Ana Deise já está aí. Eu disse para ela, não faça isso para mim. Ela não me obedeceu. Mas ela está certa, é o papel dela, né? Está ótimo. Bem, então, lembre do nome do aluno. Isto é muito importante, você lembrar do aluno, o nome do seu aluno. O professor que tem este cuidado de lembrar o nome dos seus alunos é um professor que realmente vai ter muito sucesso na sua classe. Bem, seja um bom ouvinte, ouça o seu aluno. Fale em termos do interesse do outro. Faça os outros se sentirem importantes e faça-o sinceramente. Que eles possam ver que você não está fazendo uma coisa mecânica. Que você não está sendo, fictício, mas que você está fazendo algo sincero. O que mais? Existe... veja bem, evite ser demasiadamente crítico. Criticismo não somente é danoso e degradante para os outros, mas também um efeito muito prejudicial sobre o iniciante. Então façamos críticas, mas não críticas exageradas às coisas. Críticas construtivas, conscientes, na hora e no momento adequado. Aí sim, ela tem seus resultados positivos, né? Faça afirmação legítima. A afirmação legítima faz depósitos positivos na conta bancária e emocional da pessoa. Deve ser feita de maneira pessoal, positiva, no presente, perceptível
e entusiasmado. Não faça aquelas afirmações assim, né, no vazio, mas faça com firmeza. Bem, aí isso já foi, é algo que já foi falado, coordenação de expansão. Isso nós estamos praticando lá já na escola, né? Esta coordenação de expansão da escola bíblica dominical. Nas grandes escolas é necessário esta coordenação, onde o coordenador responsável, diante do superintendente da escola, pelas atividades que motivam e dão o desenvolvimento à escola, aproveitando do espaço, equipamento e materiais didáticos, escolha de datas específicas para atividades especiais, cursos para professores, campanhas, acampamentos, seminários, programa de visitação aos enfermos, faltosos, novos crentes, aos fracos na fé. Isto aí. Feito isto, se a escola estiver consciente disto, não é? Nós temos condição de trabalhar muito bem. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por terem me suportado nesta oportunidade. Tiveram misericórdia de mim. Ainda bem que eu creio na ressurreição. Consegui passar pelo Calvário. Esperamos que esta importante palestra sirva para melhorar o teu desempenho na escola dominical. E aqui te convidamos a inscrever-se em nosso canal, isso caso você ainda não seja inscrito. E você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados, sem esquecer, é claro, de curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. Não esqueça mesmo, indique para o maior número de pessoas que você puder o programa de hoje. A paz do Senhor a todos e até nosso próximo encontro.